Olá, turma! Essa é a nossa aula interdisciplinar de hoje, páginas 54 a 57 do nosso livro didático. Vamos lá? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os seres vivos no ambiente. Os seres vivos se relacionam uns com os outros no ambiente em que vivem. As abelhas, por exemplo, buscam o néctar das flores para se alimentar. Os peixes palhaço utilizam as anêmonas, que são os animais venenosos, como abrigo para se proteger de outros animais. Então aqui nós temos aqui uma foto lá do fundo do mar, mostrando um pouquinho desse comportamento do peixe palhaço no seu habitat natural. Marque a imagem que mostra um exemplo de relação entre dois seres vivos. Então você vai observar aqui qual dessas imagens que está mostrando o relacionamento entre dois seres vivos. Qual é a relação entre esses seres vivos? Então, como eles se relacionam, né? Aqui a gente vai observar o beija-flor junto da flor, né? Ele tem uma relação aqui. Por que que ele faz isso, né? Existe um motivo para ele poder retirar esse néctar da flor. E aqui existe o João de Barro, né? Ele está se relacionando com a natureza, né? Ele está construindo a casinha dele. Número 7. Leia o texto a seguir e responda as questões. A aranha de jardim vive em gramados. Ela come pequenos insetos, como moscas e besouros. Primeira perguntinha. Em que ambiente essa aranha vive? Então, existe aqui no texto uma pista dizendo aonde é que essa aranha vive. Sublinhe no texto dois exemplos de relações entre seres vivos. Então aqui a gente mostra no pequeno texto relações entre seres vivos, né? Quando a gente fala, por exemplo, que ela come pequenos insetos, né? Ela aqui também come moscas, besouros. Então são relações entre vários seres vivos aqui. Na nossa próxima atividade tem assim: os seres vivos possuem algumas características comuns a todos eles. Por exemplo, o fato de precisarem respirar e se alimentar. Outras características são específicas de cada ser vivo. Então aqui nós temos uma pequena ficha técnica da vaca, né? Mostra aqui o nome do animal, que é a vaca. O tamanho é grande. Características do animal: ela tem 4 pernas e pelos. A cor pode ser de várias cores, pode ser marrom, preto, branco e malhado. Local onde vive: ambiente terrestre, geralmente em pastos. E aqui tem a ficha técnica de uma planta, que é a laranjeira, né? A planta laranjeira, ela tem um tamanho alto e característica dessa planta, ela tem como tronco forte, galho cheio de folhas. A cor tem folhas verdes, flores brancas e frutos alaranjados. O local onde vive, em ambiente terrestre. Então aqui nós temos duas fichas técnicas. Nos quadros a seguir, escreva o nome de um animal e de uma planta que você tem contato em seu dia a dia. Depois descreva algumas características desses seres vivos. Então, você vai escolher o nome de um bichinho e procurar características sobre eles. A Pro vai postar para você, junto no grupo do WhatsApp, 2 textos de apoio, de animal e de planta, para você poder realizar a sua atividade. Na nossa próxima página, nós temos assim: os seres vivos também se relacionam com os componentes naturais. A água, por exemplo, é um componente natural, do qual todos os seres vivos dependem para viver. Então, aqui mostra a anta bebendo água no rio, né? Ela precisa se hidratar, então ela precisa beber água. Alguns seres vivos, ao se relacionarem com os componentes naturais, podem acabar modificando-os. As minhocas, por exemplo, cavam buracos no solo e o deixam fofo e arejado. Então, a terra precisa do ar, precisa do oxigênio para poder ser uma terra fértil para as plantas. E a minhoca, ela tem essa função. Ela cava buraquinhos na terra, favorecendo a entrada do ar e assim tornando-a muito mais fértil e muito melhor para o plantio. Número 9. Leia o texto a seguir e responda as questões. Então aqui nós temos
uma imagem, né, da flor que chama 11 horas. A luz é um importante componente natural para o desenvolvimento das plantas. As flores da planta 11 horas, por exemplo, abrem na presença da luz do sol e fecham quando anoitece. Que componente natural provoca a abertura das flores da planta 11 horas? Então, existe um componente natural aqui que faz com que ela se abra. Qual é esse componente natural? O nome está no texto. Os seres vivos também se relacionam com os componentes construídos. Os animais, por exemplo, constroem ninhos e cavam buracos. E os seres humanos constroem moradias e objetos. Por meio de suas ações, os seres vivos modificam o ambiente onde vivem. Então aqui tem os tuiuius, que eles recolhem muitos gravetos que encontram na natureza para montar os seus ninhos e assim poder proteger os seus filhotes e botar os seus ovos. As corujas buraqueiras se abrigam em buracos construídos por elas, mesmas ou deixados por outros animais, como os tatus. Então, olha aqui, ela mesma faz o buraco na natureza para se proteger, para ter abrigo, para se proteger de chuva e até de outros predadores. Leia o texto, observe a imagem e responda as questões. Os cupins são pequenos insetos que vivem em grupos numerosos. Para se proteger, alguns tipos de cupim constroem cupinzeiros de barro que alteram o ambiente. Então, olha só. Aqui é um exemplo de cupinzeiro, né? Ele é bem grande, né? E ele é como se fosse a casinha do cupim, né? Ele constrói esse cupinzeiro de barro e assim ele pode fazer um abrigo para uma comunidade toda de cupins. Que alteração produzida pelos cupins no ambiente é citada no texto? Então, o que foi que ele fez, que ele construiu para ele poder se proteger, no caso aqui, né? Que é uma alteração do ambiente. Pode ser considerada alteração porque nesse ambiente não tinha nada disso, né? Então, foi o bichinho que foi lá e começou a recolher todo o barro para poder criar a sua casinha, alterando assim o ambiente. Como seria o ambiente mostrado na imagem sem a presença dos cupins? Converse com o professor e os colegas sobre isso. Então, imagine aqui como seria esse ambiente se não tivesse esses cupins. Aí eu vou pedir para vocês, se vocês perceberem que não dá para escrever a resposta no livro, pode responder no caderno. Compartilhe suas atividades conosco e qualquer dúvida pode chamar. Bons estudos!